Vamos começar então a nossa 30ª aula de Lázaro Pascal, aonde nós vamos começar agora a estudar as estruturas repetitivas que existem na linguagem Pascal, tá? É um conceito muito importante, tá? Nós já vimos as estruturas condicionais, né? O comando if e o comando case, e agora a gente vai começar a ver que é uma estrutura repetitiva, tá bom? Então, vamos começar então. Vamos lá então, né? Vamos colocar aqui, ó. Hoje é a nossa 30ª aula, tudo bem? Do Lazarus Pascal. Hoje é dia 12/7/2020 e são 13h07, tá? O que a gente vai ver então? Nós vamos começar a estudar a estrutura repetitiva no comando, na linguagem Pascal. Então vamos lá. Nosso objetivo é o quê? É estudar a estrutura repetitiva. Tá bom? Bom, o que seria uma estrutura repetitiva? É, Existem situações onde um grupo de comandos, um grupo de instruções, eles precisam ser executados várias vezes, tudo bem? Então, toda vez que eu tenho, vamos imaginar que vamos imaginar o seguinte, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 comandos ou instruções, né? Comandos, instruções que precisam ser executados várias vezes. Então aqui eu tenho. O que vai acontecer? Eu quero que esses comandos eles sejam executados mais de uma vez. Tudo bem? Por exemplo, a pessoa ela vai lavar pratos. Então ela pega o prato, passa a bucha, tira a sujeira, passa a bucha, tá? Põe um detergente, passa a água, volta. Tem o prato para lavar? Tem. Então, o mesmo processo. Tira a sujeira, joga uma aguinha, passa uma bucha, joga detergente, enxágua, tá? E vai para o próximo. Ou seja, enquanto houver pratos, tá? Ele vai continuar nesse processo, ou seja, ele vai executar a mesmo conjunto de comandos, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: você, alguém passa a seguinte tarefa para uma pessoa. Ela vai sair com um questionário, andando pela cidade, aonde ela tem que perguntar o nome, a idade, sexo, profissão, escolaridade e fazer algumas perguntas para a pessoa em relação, por exemplo, à situação econômica e outras coisas assim. Só que essa pessoa tem que fazer 20 entrevistas, ela tem que preencher 20 fichas. Então ela começa, ficha 1, nome, profissão, idade, sexo, tá, e tá, né? Vai para a segunda ficha, nome, profissão, idade, não sei o quê. Ou seja, ela vai ter que repetir as mesmas perguntas 20 vezes, ou seja, ela vai ter um grupo de perguntas onde ela vai ter que ficar repetindo várias vezes. Esse processo de você repetir várias vezes alguma coisa, né? Esse processo de você repetir várias vezes a mesma coisa, nós vamos chamar de laço, tá? Ou seja, você está repetindo esse processo de repetição, tudo bem? Vai existir uma repetição. Ou seja, é alguma coisa que você vai fazer até várias vezes. Por exemplo, o professor vai corrigir prova. Ele tem lá
um monte de provas para ele corrigir. Então, o que vai acabar acontecendo? Ele pega uma prova, corrige, dá a nota, vai para a próxima. Pega uma prova, corrige, dá nota, vai para a próxima. Pega uma prova, corrige, dá nota, vai para a próxima. Ou seja, ele vai ficar executando esse processo enquanto houver provas, tá? Então, sempre será o quê? A gente pode dizer que a estrutura repetitiva é uma sequência, tudo bem? É uma sequência de instruções que são executadas de forma repetida. Tá bom? Ou seja, você vai executar isso aqui. Você vai executar isso várias e várias vezes, tá? Enquanto uma condição for verdadeira. Ou seja, se eu tenho provas para corrigir, eu vou ficar corrigindo essas provas enquanto houver provas. Qual a situação verdadeira? Tem prova para corrigir? Sim. Então, aí eu corrijo uma prova. Tem prova para corrigir? Sim. Então, eu corrijo mais uma prova. Tá bom? Então, o que acaba acontecendo? Existem comandos na linguagem Pascal que eles permitem que você faça isso, que você execute um grupo de comandos várias vezes. Tá bom? Então, como que a gente pode imaginar a estrutura repetitiva, né? Nós podemos imaginar a estrutura repetitiva da seguinte forma. Você vai ter, por exemplo, uma sequência de comandos. Então, você vai ter um comando. Esse comando vai levar a outro. Esse comando vai levar a outro, tá? E aí ele vai fazer um teste. Ele vai fazer um teste. Esse teste que ele vai fazer, o que vai acabar acontecendo? Se esse teste for verdadeiro, ele vai executar alguns comandos, tudo bem? Aí, o que acaba acontecendo? Terminou de executar esses comandos, ele volta e vai verificar se a condição continua verdadeira. Se a condição continuar verdadeira, ele vai repetir os comandos novamente. Se a condição não for mais verdadeira, se a condição não for mais verdadeira, ele vai sair desse loop e vai executar outros comandos. Tudo bem? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Então, eu vou ter a seguinte situação. Ele vem, faz um comando, e aí ele vai fazer um teste, verificando se uma condição é verdadeira. Se essa condição ela é verdadeira, ele vai fazer outro comando, ou instrução, né? Aqui eu estou adotando que sinônimo como sinônimo, né? E aqui, aí ele vem para cá. Então, o que acontece? Se a situação for verdadeira, ele faz esse caminho. Se a situação for falsa, ele vai fazer esse caminho. Então, como é que fica aqui? Ele vem, vai executar esse laço, ou também é conhecido como loop, enquanto a condição ela for verdadeira. Quando a condição ela for falsa, aí ele vem para cá. Tá bom? Então, vamos analisar o que está acontecendo. Ó. Começou. Vou corrigir provas. Tem prova para eu corrigir? Sim, tem prova para eu corrigir. Então, eu vou lá. Corrijo a prova, dou nota, anota, nota. Vou lá. Tem prova para eu corrigir? Tem. Corrige a prova, dá nota, nota, nota. Tem prova para corrigir? Sim.
Corrija a prova, dá nota, anota nota. Tem prova para corrigir? Sim. Corrija a prova, dá nota e anota nota. Tem prova para corrigir? Não, acabou. Junta um monte de prova, guarda, anota tudo e guarda tudo. Entendeu? Então, eu vou estar executando esse laço, esse loop, enquanto houverem provas para serem corrigidas. Então, essa é a base de uma estrutura repetitiva. A linguagem Pascal, ela tem vários comandos que permitem que a gente faça isso. Nós vamos começar estudando o comando while, tá? Então, nós vamos ter while, tudo bem? Aí eu vou ter uma condição que ele vai verificar. Aí vai ter uma condição que ele vai verificar. E aí eu tenho o while do. Certo? Se eu tiver apenas uma instrução para executar, por exemplo, um writeLine qualquer coisa, então eu não preciso colocar begin end. Mas se eu tiver while, tá? Do uma certa condição para ser testada. E aí, como nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3 comandos que vão ser executados, aí eu tenho que colocar o begin. Eu venho aqui e coloco begin, coloco end no final, e aqui eu vou colocar as instruções que vão ser executadas. writeLine alguma coisa, writeLine alguma coisa, writeLine alguma coisa. Ou seja, se eu tenho, então o que ele vai fazer? A condição é verdadeira? Ele faz e volta, tá? Então ele vai ficar dentro de um loop, tudo bem? Ele testa uma condição, é verdadeira? Faz o comando, volta, testa a condição, é verdadeira? Executa o comando. Testa a condição, é verdadeira? Executa o comando. Testa a condição, é verdadeira? Faz o comando. E aqui, testa a condição, é verdadeira? Faz 1, 2, 3 comandos. Volta. A condição ainda é verdadeira? Sim. Então faz 1, 2, 3. Entendeu? Então ele vai ficar dentro do loop enquanto a condição é verdadeira. Sendo que quando eu tenho apenas uma instrução para ser executada, eu não preciso do begin end, mas quando eu tenho várias instruções para serem executadas, aí eu preciso fazer uso do begin end, tá bom? Então, o importante é que vocês entendam que no caso da estrutura repetitiva, eu vou utilizar a estrutura repetitiva toda vez que eu tiver que executar uma instrução várias vezes, ou um grupo de instruções várias vezes. Então, toda vez que eu tiver que executar uma ou muitas instruções várias vezes, eu vou fazer uso da estrutura repetitiva. A linguagem Pascal, ela tem várias estruturas, vários comandos que a gente pode estar usando para criar uma estrutura repetitiva. E vocês vão entender por que tem mais de um, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, o primeiro que nós estamos olhando é o comando while, tá? Ele vai testar uma condição, se a condição for verdadeira, ele faz, certo? Então, e o importante é isso, ó, que entendam essa lógica aqui, ó. Vem, tá executando, chegou no comando while, ele verifica se a condição é verdadeira, se a condição for verdadeira, ele executa os comandos e volta novamente para o while para verificar se a condição é verdadeira. É verdadeira? Faz tudo de novo. Ou seja, ele vai ficar nesse processo, nesse loop, nesse laço, enquanto a condição ela for verdadeira. Tudo bem? No momento em que essa situação se torna falsa, ele sai do loop e vai executar outras coisas. Tá bom? Então, vamos parando por aqui, tá? Essa foi a nossa 30ª aula. E aí, na próxima aula, a gente vai fazer um exemplo prático usando esse comando.
Tudo bem? Até a próxima.